Bom dia, pessoas. Bem-vindos aí a mais uma aula remota. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. E só lembrando da matéria da prova da semana que vem, que é da livre, lançamento vertical para cima e sistema conservativo, tá? Me parece que semana passada não, quarta-feira, nós fomos para o outro setor e deixamos para terminar a apostila 5, se não me engano, para falar de sistema isolado, não é isso? Lá do setor 1. Só confirmem aí para mim, por gentileza. Isso mesmo. Isso mesmo? Quantas aulas tem de sistema isolado, o LA? Tem o módulo 28 Qual é o tema e dele, por favor? Título dele. sistemas isolados. Sistemas isolados. Hum. E o módulo 29, que é colisões unidimensionais. E aí acaba a apostila? Isso, aí acaba... Não, aí ainda tem no módulo 30 colisões bilaterais. Bidimensionais. Isso. Bidimensionais. É colisão. Aí sim acaba. Aí encerramos a 5. Isso. Ok, então nós vamos terminar ela hoje, né? Nós temos 4 aulas, então hoje a gente encerra ela. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre o sistema isolado. Vamos abrir aqui a tela. E vamos puxar aqui as imagens. Trabalho, COC, colisões, sistema isolado. Então, vamos lá. Para a gente iniciar a aula de hoje, o tema da aula de hoje é sistema isolado. É só isso que nós vamos ver hoje, tá? Só sistema isolado. Tem bastante coisa para a gente comentar, bastante coisa para a gente fazer, por isso que eu deixei, ao invés de fazer essa aula na quarta, eu deixei para fazer hoje, porque hoje nós temos 4 aulas, então hoje com certeza dá tempo. Bom, primeiro é o seguinte, então vamos lá, o nosso tema da aula é esse daqui, ó. Vamos destacar aqui, ó. Nosso tema é esse, sistema isolado. Esse daqui que é o tema da aula de hoje. O que seria um sistema isolado? Quando a gente fala isolado, nós estamos numa parte da física que nós estamos estudando vetor. Lembra lá a quantidade de movimento? E, além da quantidade de movimento, nós falamos também sobre impulso, que é uma outra grandeza vetorial. Quando a gente fala em impulso, a gente pensa em força atuante durante um intervalo de tempo. Então, força atuante, quer dizer, eu estou fazendo uma análise dinâmica de um sistema. Então, o que seria um sistema isolado? Conceitualmente, seria aquele sistema onde ele está livre da ação de forças externas. Ou seja, não está sujeito à ação de forças externas. Como a gente sabe que isso é muito difícil, então a gente considera um sistema também isolado quando, mesmo estando sujeito à ação de forças externas, a resultante entre todas as forças tem que ser igual a 0. Ok? Então, de novo, ele seria categoricamente isolado se ele não tivesse sob ação de forças externas. Mas, se ele estiver sob ação de forças externas, a resultante entre elas tem que ser igual a 0. Ok? Então, isso é um sistema isolado. Então, quando a resultante das forças externas atuando num sistema é igual a 0. Bom, se a força resultante externa for igual a 0, você pegar lá que impulso é força vezes tempo, se isso daqui for 0, 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Ok? Então, o sistema é considerado isolado quando o impulso das forças externas atuando nele for igual a 0.
Por que que ele é igual a zero? Volto a repetir. Porque a gente considera isolado devido ao fato da resultante das forças externas atuando no sistema ser igual a zero, ok? Então, se a resultante é zero, obrigatoriamente o impulso é zero. E aí lembra lá do teorema do impulso. Lembra que impulso é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se isso daqui é zero, se isso daqui for zero, pega aqui o menos QI e joga para o lado de cá. Ele vem positivo. Então fica QI igual a QF. Está aqui, ó, destacado aqui nesse quadrinho amarelo. Ó. Isso daqui que é o sistema isolado. Ou seja, é aquele em que a quantidade de movimento não varia. Ela se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento que você tem no início é exatamente igual no final. Ok? É só você lembrar do conceito da semana passada, da sexta-feira passada. O que faz variar a quantidade de movimento é uma força. E essa força impõe um impulso. Certo? Então, se a resultante das forças externas é zero, quer dizer, o impulso vai ser zero. Se o impulso vai ser zero, não tem variação da quantidade de movimento. Por isso, a quantidade de movimento no início deve ser exatamente igual à quantidade de movimento no fim. Só falta aqui nesse quadrinho a gente acrescentar um negócio que não está aparecendo. Então, vamos acrescentar aqui, ó. O quê? Lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, está faltando a flechinha aqui em cima, ó. Então, a quantidade de movimento no início deve ser exatamente igual à quantidade de movimento no fim. Beleza? Isso é um sistema isolado. Então, toda vez que você encontrar um probleminha sobre sistema isolado, a gente parte do princípio que não há variação na quantidade de movimento. Por isso, a quantidade de movimento no início é exatamente igual à quantidade de movimento no fim. Tá, conceitualmente é fácil falar, tal, mas como que se aplica isso? Vamos ver aqui como é que é a aplicação disso. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo bem comum de um sistema isolado, é esse daqui, ó. Eu acho que está dando para perceber que nós temos aqui dois patinadores no gelo, certo? Eles estão encostados, estão encostados com as mãos, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão trocar forças. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos falar que a mulher aqui, ela tem uma massa. Então vamos colocar aqui a massa da mulher, 50 quilogramas. E a massa do homem, sei lá, 75 quilogramas. Aí eles encostam aí, ficam de frente um para o outro, aí de repente o cara volta, empurra a mulher. Ele dá um empurrão na mulher. O que significa isso? Significa que ele vai aplicar uma força nessa mulher, e todo mundo sabe que ele vai exercer uma força horizontalmente, para mim aqui, para a esquerda. Ok? Então ele exerce uma força nela, horizontal para a esquerda. Para toda ação existe uma reação, de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Então, se ele aplica uma força nela F, para toda ação existe uma reação, a força que ela vai exercer nele terá o mesmo valor. Então, a gente chama de menos porque é uma reação, certo? Então, a força que ele exerce nela é a mesma que ela exerce nele. Terceira lei de Newton, certo? Muito bem. Vamos imaginar que ele exercendo essa força nela, ela adquira uma velocidade. Então, a velocidade da mulher vai ser de, sei lá, 3 metros por segundo. E aí o exercício quer saber assim, o que acontece com o homem? Qual a velocidade que esse homem adquire? Pronto, qual é a velocidade que ele adquire? Aí a primeira coisa que você deveria me indagar. Peraí, Fernando. Isso daí é um sistema isolado? Sim, pessoas. Isso é um sistema isolado. Aí você vai falar assim, mas tem ação de força externa. Eu digo para vocês, não tem. Existe ação de força externa, mas a resultante é zero.
Por quê? Quem é o meu sistema, pessoas? O meu sistema não é só a mulher ou só o homem. O meu sistema é tudo isso aqui, ó. Ele e ela juntos, ó. Isso daqui é o meu sistema. Isso é o meu sistema. Quais são as forças atuando nesse meu sistema? Peso, vertical para baixo, e uma normal, vertical para cima. Como eles não descem e nem sobem, a resultante das forças externas é igual a zero. Fernando, mas o cara está empurrando a mulher, mas aí é força interna, porque o sistema é tudo, com os dois lá dentro. Eles podem trocar forças entre eles, sem problema, mas a resultante das forças externas do sistema tem que ser igual a zero. Então, isso é um exemplo de sistema isolado? Sim, isso é um sistema isolado. Deu para entender? Então, o sistema é constituído pelos dois, ok? Por isso, aí a resultante das forças externas é igual a zero. Eu vou até deixar simbolizado aqui, ó. As forças no sistema seria a força peso e a força normal. Como eles não sobem nem descem, essas forças se anulam, ok? Beleza. E aí, como é que eu descubro a velocidade que o homem adquire? Bom, aí você começa assim. Se é um sistema isolado, significa dizer que a quantidade de movimento no início é exatamente igual à quantidade de movimento no fim. Quantidade de movimento no início. No início, os dois estão parados. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. No fim, qual é a quantidade de movimento no fim? A mulher vai movimentar para a esquerda e o homem vai movimentar para a direita. Então, eu tenho uma quantidade de movimento final da mulher e uma quantidade de movimento final do homem. Observe que eu coloco esse apóstrofe aqui é para simbolizar fim. No início, eu chamo só de que. E no fim eu chamo de quelinha, ok? Aí vamos continuar resolvendo isso. Ó. Zero igual. Como é que eu acho a quantidade de movimento final da mulher? Seria a massa da mulher vezes a velocidade final da mulher. Mais quantidade de movimento final do homem. A massa do homem vezes a velocidade final do homem. Agora a gente substitui valores. Então, substituindo valores, eu ficaria com zero igual. Massa da mulher, 50. Velocidade da mulher, 3. Massa do homem, 75. Velocidade do homem é o que a gente está procurando. Aí eu vou isolar esse VH. Então vai ficar lá, ó. Eu vou ficar aqui, ó, com 150. Né? Passa para cá bem negativo. Então, menos 150 dividido por 75. Então, a velocidade final desse homem vai ser menos 2 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade que o cara vai adquirir. Aí você deve estar se perguntando, bom, mas por que a velocidade dele deu negativa? Ora, presta atenção no seguinte, se a mulher está movimentando para a esquerda com velocidade positiva, como o cara vai movimentar para a direita, a velocidade dele tem que ter sinal contrário, ok? Então, por isso, a velocidade dele é de menos 2. Mas, na verdade, o módulo da velocidade que é o que nos interessa. A velocidade do homem vai ser de 2 metros por segundo. Para onde? Horizontalmente para a direita. Ou seja, no sentido contrário à mulher. Difícil? Tranquilo fazer isso? Ok. Então, vamos passar para o próximo. E agora a gente vai ver outros sistemas isolados. Então, agora eu vou apresentar mais sistemas isolados, vou mostrar como é que trabalha com eles, e aí depois a gente vai para os exercícios das aulas, né? Então, vamos lá. Agora nós vimos os patinadores. Vamos para uma colisão. Colisão inelástica. Aí você vai pensar, pera lá, colisão é um sistema isolado? Sim, senhor. Por que é um sistema isolado, Fernando? Não tem uma troca de forças aí, a hora que um corpo bate no outro? Não tem troca de forças? Tem, sim, senhor. Mas quem é o sistema? Os dois corpos. Os dois corpos. Então, você imagina aqui, ó, eu achurar aqui, ó, ao redor desses dois corpos. Eles constituem o sistema.
Então, mais uma vez, quais seriam as forças? Peso e normal. A força trocada entre eles seria força interna e não força externa. Ok? Por isso é um sistema isolado. Toda colisão é sistema isolado. Toda colisão. Toda. Ok? E nós vamos começar por essa colisão. Então, vamos pensar o seguinte. Esse corpo A, ele tem uma massa, vamos anotar aqui embaixo, ele tem uma massa de, sei lá, 10 quilogramas, e ele tem uma velocidade aqui, inicial, de, deixa eu ver, 3 quilogramas? Não, 4 quilogramas. 4 quilogramas? 4 metros por segundo. Pronto. O B, vamos dar uma massa para ele. Ele tem uma massa, sei lá, vamos colocar metade. 5 quilogramas. E a velocidade dele, sei lá, vamos pôr 2. Velocidade inicial dele, 2 metros por segundo. Ok? Aí, pessoas, o que vai acontecer? Eles estão movimentando em sentidos opostos. Então, de cara, eu preciso orientar a trajetória. Como a gente tem aquele velho hábito de orientar tudo para a direita, então vamos continuar orientando para a direita. Isso significa dizer que a velocidade do A é positiva, então vai ser 4 mesmo, só que a velocidade aqui inicial do B não pode ser 2, ela tem que ser menos 2. Ok? Menos 2. Por quê? Porque está no sentido contrário à orientação da trajetória. Por que a trajetória está orientada para a direita? Eu poderia orientar para a esquerda. Fica a seu critério. É porque é o nosso hábito. É comum a gente orientar o sentido de trajetória sempre para a direita, né? Porque fica mais fácil, porque a gente escreve da esquerda para a direita, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser para o outro lado, fique à vontade, não tem problema algum. Olha aí o que vai acontecer, isso daqui é uma imposição do sistema. Isso aqui é uma imposição. Então, assim, eles estão movimentando sentidos opostos, aí vai acontecer isso, ó, vão bater e vão movimentar no mesmo sentido. O que acontece aqui, o que está representado aqui no segundo desenho. Então, eles vão colidir frontalmente e, após a colisão, eles vão movimentar juntos para a direita. Ele está mostrando aqui, ó, juntos para a direita. E aí o exercício vai perguntar para você o seguinte, uma das solicitações pode ser essa daqui, ó. Qual é a velocidade deles após a colisão? Ok? Qual a velocidade deles após a colisão? Não sei. Tem como a gente descobrir isso? Claro que tem. Como que a gente faz? Partindo de novo. Se há uma colisão, não esquecer mais disso, toda colisão é sistema isolado. Se é sistema isolado, a quantidade de movimento no início é exatamente igual à quantidade de movimento no fim. No início, Fernando, quem tem movimento? A e B. Então, a quantidade de movimento inicial, olha como é que eu escrevo, ó, QA mais QB. Ok? E no fim os dois vão movimentar juntos. Então, no fim, eu vou chamar de Q' AB. Por quê? Se eles vão juntos, é como se fosse um corpo só. Ok? Muito bem. E agora, o que eu faço? Agora você abre a expressão. Então, abrindo a expressão. O que é QA? QA é massa de A vezes VA. Mais o que é QB? É massa de B vezes VB. Isso tudo igual Q''AB. Então, é como se eles fossem um corpo só. Se fosse um corpo só, qual seria a massa? A somatória, certo? Então, soma as duas massas, que a gente está considerando como um corpo só. Por que eu considero um corpo só? Porque eles movimentam juntos. Vezes a velocidade final deles. Eu vou chamar de V''AB. Certo? Agora, você substitui valores. Então, vamos lá. Substituindo valores, eu vou ficar com massa do A 10, a velocidade do A 4. Mais massa do B 5 e a velocidade menos 2. Igual, soma as massas. 10 mais 5. Vezes a velocidade dos dois que a gente está procurando.
10 vezes 4, 40. 5 vezes 2, 10, só que negativo. Então, é 40 mais menos 10, dá 30. Então, eu vou ficar com 30 igual 10 mais 5, 15. 15 V' AB. Aí você isola V' AB, que você acha a velocidade deles após a colisão. Então, a velocidade dos dois após a colisão vai ser de 2 metros por segundo. Tá aí, ó. Após a colisão, A e B movimentarão juntos, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Difícil fazer isso? E aí nós vamos ter que gravar o nome dessa colisão. Essa colisão chama-se colisão inelástica. Vou ter que gravar? Vai. Colisão inelástica. Como que eu vou saber então que a colisão é inelástica, Fernando? Toda vez que, após a colisão, os corpos movimentarem juntos. Após a colisão, os corpos movimentam juntos. Seja para um lado, seja para o outro, não importa. Após a colisão, movimentarem juntos. Isso é uma colisão inelástica. Aí vem uma pergunta. Será que nessa colisão... Vamos lá, ó, vou fazer isso, ó. De novo, ó. Fez barulho essa colisão. Se ela fez barulho, significa, ó, está movimentando, está manifestando energia cinética. Está manifestando energia cinética. Na hora que bate, tem um som. Som é uma forma de manifestação de energia, tá? Então, significa dizer que, ó, esse daqui tinha energia cinética, esse tinha energia cinética. Houve a colisão e eles continuaram movimentando. Se continuaram movimentando, continua tendo energia cinética. Só que teve um som da colisão. Isso significa dizer que parte da energia que eles tinham foi dissipada na forma de som. Então, houve perda de energia? Houve. E nós vamos calcular qual foi a energia perdida. Bom, como é que eu calculo isso? Qual é a energia que o B está manifestando no início? Cinética. Qual é a energia que o A está manifestando no início? Também cinética. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a energia que eles manifestavam antes da colisão. Ok? Como? Cinética do A mais a cinética do B. Aí eu somo, aí eu tenho a energia cinética total antes de colidir. Aí depois eles vão colidir e aí eles vão continuar movimentando. E aí o que eu faço? Calculo a energia cinética que eles manifestam no fim, após a colisão. Aí eu vou comparar a energia que eles tinham no início e a energia que eles têm no fim. Será que as energias são iguais? Não vai ser igual. Porque, ó, não teve som? Então, é uma forma de dissipar, perder energia. Ok? Então, eu já sei que a energia no início vai ser maior que a energia no fim. Por quê? Houve uma perda na colisão. E nós vamos descobrir quanto que perdeu. Ok? Então, vamos lá. Eu vou apagar só esse pedaço aqui, ó, para a gente fazer a determinação desse valor. Então, apagando aqui, ó, para a gente calcular a energia cinética dissipada. Vamos deixar essa velocidade final, porque nós vamos precisar dela, né? Então, a gente faz assim, ó. Primeiro, calcular a energia cinética no início. Então, vamos fazer em verde aqui, ó. Então, a energia cinética inicial, ela vai ser a energia cinética inicial do A mais a energia cinética inicial do B. Certo? Porque antes da colisão eles movimentam separados. Então vamos calcular essa energia. Então, energia cinética inicial vai ser igual. Energia cinética do A, meio. Qual é a massa do A? A massa do A é 10 e a velocidade inicial dele é 4. 4 ao quadrado. Mais meio. Massa do B. Massa do B é 5 e a velocidade dele é ao quadrado. Então, é menos 2 ao quadrado. Só que a gente usa só o 2, né? Porque menos 2 ao quadrado vai dar um valor positivo, tá? Então, a energia cinética inicial vai ser igual a... Vamos fazer aqui de outra cor. Energia cinética inicial vai ser igual a 4 ao quadrado, 16 vezes 10, 160, dividido por 2, 80.
2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 10 e aqui eu esqueci. 16, 160, 80. 80 mais 10, 90 joules. Pronto. Essa daqui é a energia cinética inicial, antes da colisão. Então, era essa a energia que eles manifestavam. Ok? Agora, vamos calcular a energia cinética após a colisão, ou seja, a energia cinética final. Aí a energia cinética final é dos dois corpos juntos. Então, vai ser meio, soma as massas, né? MA mais MB, porque nós estamos já considerando um corpo só, vezes a velocidade dos dois elevado ao quadrado, tá? Então, a velocidade dos dois elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos fazer de cabeça, tá? Então, vamos lá. Somatória das massas vai dar 15. Agora, a energia cinética dos dois igual. Vamos lá. Velocidade deles ao quadrado. 4 ao quadrado. Desculpa, 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2 dá 2. Soma as massas. 10 mais 5, 15. 2 vezes 15, 30 joules. Então, ó, a energia cinética final é de 30 joules. O que significa isso? Bom, no início tinha 90, no fim tem 30. Quer dizer que na colisão houve uma dissipação de 60 joules de energia. Então, a energia dissipada foi de 60 joules. Está vendo como perde energia? Então, observe que a energia no início ela é muito maior que a energia no fim. No início tinha 90, no fim apenas 30. Por isso, a energia dissipada de 60 joules. Beleza? Tranquilo até aí? Então, ótimo. Isso é um tipo de colisão, a colisão chamada inelástica. Tenha isso aqui no seu caderno, tá? Faz um print aí, depois passa para o seu caderno bonitinho. Não deixa de ter isso daqui no seu caderno. Colisão inelástica. Muito bem. Agora, nós vamos para um outro tipo de colisão. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, uma colisão desse tipo. Então, agora nós vamos trabalhar com essa colisão. O que ela tem de diferente, Fernando? No início, um corpo está parado. Certo? Tudo bem, o corpo está parado. O outro poderia estar parado? O outro exemplo? Poderia, sem problema. Antes da colisão, você tem o A em movimento e o B parado. Depois da colisão, olha o que acontece. Então, assim, ó, um está parado, um vem em movimento. Aí bate, pum, eles vão movimentar os dois. Só que após a colisão, os dois movimentam, só que separados. Não é igual ao anterior. O anterior, eles movimentavam juntos. Colisão inelástica. Agora aqui eles movimentam separados. Então, vamos lá. Se eles movimentam separados, a gente tem que determinar aí as velocidades que eles vão adquirir após essa colisão. Então, vamos colocar valores. De novo, massa do A. Vamos colocar a massa do A, sei lá, 3 quilogramas. Pronto. Massa do B, desculpa, velocidade do A. Velocidade do A. Antes da colisão, sei lá, 5 metros por segundo. Aí vamos falar que o B tinha uma massa, vamos considerar a massa dele 2 quilogramas. E a velocidade dele inicial é 0, porque ele está parado, né? Então a velocidade inicial dele, 0, ele está parado. Beleza? Muito bem. Aí eu quero saber qual é a velocidade final do A, qual é a velocidade final do B. Lembra que para a velocidade final, não esqueça de colocar um apóstrofe aqui, ó, um V', tá? Para a gente sempre diferenciar o que é início do que é fim. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu descubro as velocidades finais de A e B? Bom, se é colisão, quantidade de movimento no início igual a quantidade de movimento no fim. Quantidade de movimento no início, você deveria escrever assim. Que A mais QB.
Quantidade de movimento no fim, Q' A mais Q' B. Observe que aqui não é mais Q' AB. O anterior, eles movimentavam juntos. Então, eu chamava de QAB porque eu considerava um corpo só. Agora, eles movimentam separados. Então, por isso, Q' A mais o Q' B, separadamente. Tá? Então, vamos lá. Agora, substituição de valores. Bom, inicialmente o B não tem velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial dele é zero. Ok? Agora, substituindo aqui. O que é a quantidade de movimento inicial do A? É a massa do A vezes a sua velocidade. Quantidade de movimento final do A é a massa do A vezes a velocidade final do A, que a gente não sabe, mais Q' B é a massa do B vezes a velocidade final do B, que a gente também não sabe. Ok? E agora nós vamos substituir valores. Vamos substituindo valores. Massa do A, 3. Velocidade do A, 5. Massa do A, 3. Velocidade final do A, a gente não sabe. Massa do B, 2. Velocidade final do B, a gente não sabe. Bom, onde nós chegamos? Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Igual 3V' A mais 2 vezes V' B. Pronto, chegamos nessa equação, beleza? Beleza. E agora, como é que eu saio daqui? Aí você vai pensar assim. Agora complicou, né? Porque eu tenho lá duas incógnitas. Aí você deve estar pensando, não, Fernando, é fácil. Pega e isola uma. Ok, isola lá o V' A. Tá. E aí o que eu faço com o valor do V' A? Substitui. Aí eu pergunto, aonde? Você fala assim, nessa equação. Se eu pegar essa equação e isolar uma grandeza, e pegar o valor dela e substituir aí, eu volto. Eu fico andando em círculo. Eu não saio do lugar. Ok? Para a gente fazer esse negócio assim, ó, esse processo de isola uma grandeza, pega o valor dessa grandeza e faz a substituição. Aonde? Em outra equação. Certo? Não pode ser na mesma, senão a gente não sai do lugar. Outra equação. Outra equação. Quer dizer que eu estou falando de um sistema. Mas cadê outra equação? Eu não tenho. Então, observe que agora chegou num ponto que eu não tenho como continuar resolvendo. Aí, para esse tipo de colisão, eu preciso conhecer uma outra grandeza. Então, nós vamos lá. Eu vou apagar isso daqui. Nós vamos deixar só essa verdinha, tá? Só essa verdinha. Eu vou escrever ela aqui embaixo, ó, eu vou deixar ela registrada aqui, para a gente poder usar isso daqui para a continuação do exercício, tá? Aí depois a gente continua com ela. Então, eu vou anotar ela lá embaixo. Então, ela é do tipo 15 igual a 3V' A mais 2V' B. Pronto, deixa ela aqui quieta. Vocês entenderam, né? Comecei a resolver que é zero igual a Q, quer dizer, quantidade de movimento inicial igual a final, abri o que é isso, estou resolvendo. Aí eu chego numa equação com duas incógnitas, que é essa verdinha aí. Não consigo ir para frente. Não consigo ir para frente. Por quê? Para eu continuar, eu preciso conhecer o que a gente chama de coeficiente de restituição. Então, agora eu vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui. E aqui eu vou colocar o coeficiente de restituição. Eu já tenho ele pronto. Quer ver? Cadê? Coeficiente de restituição. Vamos ver se a imagem não é tão grande. Não. Então, aqui, ó, dá para a gente colocá-lo aqui, ó. Coeficiente de restituição. Aqui está o coeficiente de restituição. A gente precisa conhecer e saber determinar o coeficiente de restituição. Então, ele é assim, coeficiente de restituição, ó. Pode gravar e decorar isso, hein? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um corpo 1 e um corpo 2, certo? Movimentando aqui em sentidos opostos, não tem problema algum.
E aí eles colidem e depois passam a movimentar separadamente. Aqui não era em sentidos opostos, mas não tem problema. O que interessa para nós é isso aqui, ó, é o coeficiente de restituição. Como é que a gente determina ou escreve o coeficiente de restituição? Vou ver se eu ponho isso mais para cima. Ó, o coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Olha aqui, antes da colisão e após a colisão. Então vamos entender o que é antes da colisão, o que é após a colisão. Depois da colisão, presta atenção, depois da colisão, então vamos lá, o B estava parado, o A veio, bateu e ele foi embora. Depois da colisão, quem tem velocidade maior, o A ou o B? Quem deles vai ter velocidade maior, o A ou o B? Aí você deve estar pensando, é o A. Não. Porque se for o A, fica assim, ó. Entendeu? Fica assim, ó. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. O A bate, aí o B vai embora. Aí o B vai afastando dele. Isso significa dizer que a velocidade final do B é maior que a velocidade final do A. Então, B afasta do A. Então, quando a gente vai aqui no coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa de afastamento, é aqui, ó. É a velocidade do B menos a velocidade do A. Então, eu vou reescrever o que já está aqui pronto, só que com essas nomenclaturas, eu vou escrever aqui para nós. O que seria o coeficiente de restituição? Muda por coeficiente de restituição, que é esse E. Ele seria a velocidade de afastamento, então seria V'B menos V'A. Posso decorar assim, Fernando? Pode, pessoas. Pode sim. Então é V'B menos V'A sobre... Agora, velocidade relativa de aproximação. Onde que os corpos estão aproximando um do outro? É antes da colisão, porque o A vai aproximar do B, ok? Então, aproximação é antes da colisão. Afastamento é após a colisão. Sempre assim? Sempre assim. Você pode até escrever aqui, ó. Afastamento após a colisão. E aproximação antes da colisão. Ok? Então é só tirar a velocidade relativa. Como é que tira a velocidade relativa? Maior menos menor. Só maior menos menor. Então aqui, ó, antes da colisão, velocidade maior é a do A, menos a velocidade menor, que é a do B. Então seria VA menos VB. Ok? É isso daqui que seria o coeficiente de restituição para esse exemplo. Fernando, vamos lá. Mostra para mim aqui, ó, por que ele está escrito V'2 menos V'1, V1 menos V2. Vamos lá. Aqui os dois estão movimentando em sentidos opostos. Então, o cara está adotando aqui o sentido da trajetória para a direita. Para a direita. Ok? Após a colisão, quem vai ter velocidade maior? O 2 ou o 1? É claro que é o 2. Por que é o 2? Porque ele vai ter velocidade positiva. Esse daqui vai ter velocidade negativa. Então, por isso que é V'2 menos V'1. Antes da colisão, quem tem velocidade maior? É claro que é o 1. Por que é o 1? Porque ele tem velocidade, ó, positiva e o 2 tem velocidade negativa. Ok? Então, posso decorar desse jeito aqui que você escreveu? Deve V'B menos V'A sobre VA menos VB. Ok? Beleza. Você chegou nisso, tá? Mas aí você vai falar assim, bom, e daí? O que eu faço com isso? Aí a gente precisa conhecer os valores desse coeficiente de restituição. Então, vamos lá. Nós temos uma outra tela aqui para os valores. Deixa eu colocá-los aqui. Ó, já fizeram aí a cópia disso, então eu vou apagar. Fizeram o print, eu espero, né? E agora eu vou colocar os possíveis valores para esse coeficiente de restituição. Então, você já entendeu que a gente precisa do coeficiente de restituição. Então, vamos lá. Quais são os possíveis valores para o coeficiente de restituição? São esses daqui. Aqui, ó. São esses daqui, os valores do coeficiente de restituição.
O coeficiente de restituição, pessoas, ele vai estar sempre entre 0 e 1. Então, ele pode ser 0, no mínimo 0, e no máximo 1. Ou pode ter um valor entre 0 e 1. Então, nós temos três possibilidades. Ele sendo igual a 0, ele estando entre 0 e 1, ou ele sendo igual a 1. Ok? Bom, quando o E vale 0, a colisão chama colisão inelástica. Aí você vai falar assim, opa, peraí, eu já fiz colisão inelástica. Foi o primeiro exemplo que você fez, não foi? Foi. Por que lá naquele exemplo da inelástica a gente não usou o coeficiente de restituição? Olha aqui por que a gente não usou. Ó. Porque ele vale 0. Por isso que não houve a necessidade de a gente utilizar o coeficiente de restituição. Porque ele vale 0. Ah, então pera lá. Colisão inelástica que bate e vai junto, a gente não precisa do coeficiente de restituição? Não. Dá para resolver todinho sem o coeficiente de restituição. Agora, qualquer outra colisão que eles batem e movimentam separados após a colisão, aí a gente precisa do coeficiente de restituição. Ok? Então vamos lá. Ó, deixa eu só acabar de comentar dessa tabela para a gente escolher um valor aqui para a gente continuar o nosso exercício, nosso exemplo. Quando o coeficiente de restituição vale 1, a colisão é chamada elástica ou perfeitamente elástica. Tanto faz, elástica ou perfeitamente elástica. Se o coeficiente vale 1, significa dizer que não há perda de energia. Se você calcular a energia cinética no início, você vai ver que ela é exatamente igual à energia cinética no fim. Então, colisão perfeitamente elástica, não há dissipação de energia. Eles podem, pessoas, mudar o valor de velocidade. Então, esse estava com 5 e esse estava com menos 2. Aí bateu, aí esse passou 3, esse passou a 1. Eles podem mudar velocidades. Mas se você calcula qual era a energia cinética no início e qual a energia cinética no fim, é o mesmo valor. Não houve perda. Talvez um vai ter mais energia do que o outro, depois ele diminui e assim por diante. Mas no sistema, que constitui os dois corpos, a quantidade de energia no início é exatamente igual à quantidade de energia no fim. Ok? Isso é colisão perfeitamente elástica. Muito bem. É claro que as velocidades são diferentes, né? Depois que eles batem, cada um vai movimentar com uma velocidade diferente do outro. Na colisão inelástica que nós já vimos, ó, é a única colisão em que as velocidades são iguais. Por que elas são iguais? Porque eles movimentam juntos. Se eles movimentam juntos, a velocidade desse é igual a desse. Se eles movimentam juntos, certo? É a única colisão em que eles têm a mesma velocidade. Tudo bem? E a gente sabe que no inelástico há perda de energia. O terceiro tipo de colisão não comentado é a parcialmente elástica. Parcialmente. Então vamos lá. Elástica ou perfeitamente elástica é quando o E vale 1. Não há perda de energia. Inelástica é quando o E vale 0. Há perda de energia. E parcialmente elástica é quando o E está entre 0 e 1. E quando o E está entre 0 e 1, há perda de energia. Oh, peraí. Então, qual é a diferença entre a parcial e a inelástica? Presta atenção no quadrinho. Ó. Na parcial, a energia cinética antes é maior do que depois. E na inelástica, a energia cinética antes é muito maior do que depois. O que quer dizer isso? Que a colisão que mais perde energia é a inelástica. Ok? Então, essa colisão que eles batem e vão juntos é a colisão que dissipa a maior quantidade de energia. Tudo bem? Muito bem. Aí chegamos agora num ponto que eu já sei que eu tenho que trabalhar com esse tal de coeficiente de restituição. Inclusive, eu vou escrevê-lo aqui. Ó. Então, coeficiente de restituição, lembra que ele é V'B menos V'A sobre VA menos VB. É assim que a gente vai trabalhar com ele. Tudo bem? Eu tenho que saber isso aqui, Fernando? Você tem que saber isso aqui, senão não tem jeito de trabalhar. Aí, nesse exemplo dado, nós estamos resolvendo. Quando você vai ler um enunciado, observa que eu não coloquei enunciado, mas quando você vai ler um enunciado, no enunciado ele está explicando que colisão que é essa. E está dando para perceber pelo desenho que não é inelástica. Então, ou ela é perfeitamente elástica ou ela é parcialmente elástica.
certo? Então, no enunciado desse exercício vai estar escrito que tipo de colisão que é essa. Então, aqui nós vamos escolher, já que não foi dado, nós vamos escolher. Eu iria pedir para vocês escolherem, mas, sei lá, vamos escolher uma parcial, porque parece que o elástico é muito fácil, né? O E valendo 1, né? Parece ser mais fácil. Então, vamos pegar uma parcialmente elástica, onde o E está entre 0 e 1. Então, é uma parcial cujo coeficiente de restrição vale 0,5. Ok? Então, agora eu estou determinando que isso daqui é uma colisão parcial, cuja restrição vale 0,5. E aí nós estamos procurando, lembra, a velocidade final do A e a velocidade final do B. Então, vamos lá. Chegou aqui, lembra, chegou nessa expressão. Não tem como continuar? Você precisa recorrer ao coeficiente. Escreveu a formulinha do coeficiente, agora você substitui valores. Quanto vale o coeficiente de restrição? 0,5. Igual... Quanto vale o V''B? Você não sabe. Menos. Quanto vale o V''A? Você também não sabe. Sobre. Quanto vale o VA? O VA você tem, ó, 5. Quanto vale o VB? O VB estava parado ó, no início, lembra? Então é 0. 5 menos 0, 5. 5 vezes meio, 2,5. Então você multiplica em cruz, aí você vai chegar nisso daqui, ó. 2,5 é igual a V''B menos V''A. Aí você vai falar assim, Fernando, não adiantou nada, eu continuo com duas incógnitas. Certo, pessoas, vocês continuam com duas incógnitas. Só que agora nós temos uma expressão, duas expressões. Então agora eu tenho duas expressões. Então com duas expressões eu tenho um sistema. Se eu tenho um sistema, agora sim tem como eu continuar resolvendo. Beleza? Então vamos lá. Como é que faz para resolver esse sistema? Aí fica do jeito que vocês aprenderam na matemática, tá? Fica a critério de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou escrever essa aqui embaixo. Então eu tenho lá 15 igual. Só que eu vou colocar V''B embaixo de V''B, tá? 2V''B. Aqui embaixo do V''A, 3V''A, positivo, mais 3V''A. Certo? Aí como é que resolve isso? Bom, eu passo a régua, eu faço assim, ó, eu vou passar a régua aqui. E aí eu tenho que sumir com uma das duas, né? Como o V''A aqui é negativo e aquele é positivo, então pega essa de cima, multiplica por 3 e soma na de baixo. Ok? Por quê, Fernando? Porque a hora que eu multiplico menos V''A por 3, fica menos 3V''A. A hora que eu somo com mais 3, ele vai subir, dá 0. Certo? Então vamos lá. Resolvendo isso daí, eu fico com 3 vezes 2,5, 7,5. Ok? 7,5 mais 15, 22,5. Pronto, 22,5. Igual 3V''B mais 2V''B, 5V''B. Menos 3V''A mais 3V''A, acaba cortando, né? Que soma. Então, 5V''B igual a 22,5. Quer dizer que o V''B vai ser igual a 22,5 dividido por 5. Dá 4,5? 4,5, né? 4,5 metros por segundo. Pronto. Achei a velocidade do B. E agora, como é que eu acho a velocidade do A? Você pega a velocidade do B, agora, ou você substitui nessa azul, né, ou nessa verde. Fica a seu critério. Tá? Vamos lá na verdinha, vai. Vamos usar a verdinha. Então, eu tenho aqui 15 igual a 3V''A mais 2V''B. E o V''B vale 4,5. Ok? Então, 2 vezes 4,5, 9. Joga para cá e vai negativo. 15 menos 9, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, V''A vai ser igual a 2 metros por segundo. Tá aí, pessoas. É assim que a gente vai descobrir as velocidades de A e B após a colisão. Difícil? Sabe o que mais poderia solicitar aí? A energia dissipada.
Como é que eu determinaria a energia dissipada? Pega lá, calcula a energia, igual nós fizemos o outro, calcula a energia cinética antes da colisão. Então, nesse caso, você calcula a energia cinética do A e do B. Você sabe que do B é zero, ok? Calcula do A e do B, soma as duas. Só que você sabe que a do B é zero, porque está parado. No fim, agora você tem as duas velocidades. Calcula a energia cinética do B, calcula a energia cinética do A e soma. Aí você vai comparar a energia cinética do início com a energia cinética do fim. E aí você vai perceber que a inicial é maior do que a final. A diferença é a energia dissipada. Deu para entender? Beleza. Agora nós vamos para uma colisão perfeitamente elástica. Mas antes, eu gostaria que agora vocês... Parece que tinha alguém aqui me chamando, sumiu. Não tem não, né? Eu preciso que vocês coloquem o nome lá no chat para a lista de presença, por favor. Todos coloquem o nome lá para mim agora, por gentileza. Bom, espero que tenham feito um print aí dessa página e agora nós vamos para uma colisão perfeitamente elástica. Eu vou usar esse mesmo desenho. Não, pode ser esse aqui, ó. Vamos ver o que é esse. Pode ser esse aqui. Todos colocaram o nome? Ó, agora eu vou lá no chat, vou colocar meu nome. A hora que eu coloco meu nome, aí já está proibido. Aí ninguém mais pode colocar o nome, tá ok? Aí significa que os demais estão dormindo, né? Só ligou o celular aí, entrou na aula, mas voltou a dormir. Aí vai ficar com falta, infelizmente não tem como. Ok? E aí depois a Eliana vai estar passando isso daí para os seus pais, hein? Tá? Se liga nisso. Muito bem, então são 12 alunos participando da aula. Agora aqui eu coloco o meu nome. Finalizada. A lista de presença. Então foi até o Matheus. Beleza? Pronto. Aí depois eu recorto e mando para a Eliana. Vamos fazer essa outra colisão. Essa outra colisão vai ser uma colisão... Pode ser uma perfeitamente elástica, sem problema, tá? E aí, vamos fazer o seguinte. Como os dois corpos estão bonitinhos aqui, né? Do mesmo tamanho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerá-los de mesma massa. Então, nós vamos fazer assim, ó. A massa do corpo A, ela vai ser igual à massa do B e vai ser de, sei lá, 2 kg de massa. 2 kg, tá? A velocidade do A. Vamos colocar um valor para a velocidade do A. O A tem uma velocidade inicial, sei lá, de 3 metros por segundo. E o B vai ter uma velocidade... Opa! O B vai ter uma velocidade de menos 1. Por que menos, Fernando? Porque está no sentido contrário, né? Vamos orientar de novo, vamos orientar para a direita. Esse daqui tem velocidade positiva, esse tem velocidade negativa, certo? Bom, como eu disse no início, isso daqui é uma colisão perfeitamente elástica, tá? Vem no enunciado que a colisão é perfeitamente elástica, ou colidem elasticamente. Isso quer dizer uma colisão perfeitamente elástica. Ele não te dá o valor do erro, você tem que saber, ok?
E aí o exercício quer saber qual é a velocidade final do A e qual é a velocidade final do B. É isso que a gente tem que procurar. Como é que eu começo? Vamos embora. Quantidade de movimento no início igual a quantidade de movimento no fim. Quantidade de movimento no início, lembra? Vai ser QA mais QB. Quantidade de movimento no fim, Q' A mais Q' B. Agora substitui, o que é isso? Então vamos lá, substituindo. QA, massa de A vezes VA. QB, massa de B vezes VB. Igual Q' A, massa de A vezes V' A. E Q' B, massa de B vezes V' B. Agora você substitui valores. Massa do A, 2. E a velocidade, 3. Mais massa do B, 2. E a velocidade, menos 1. Massa do A, 2. A velocidade final do A a gente não sabe. Massa do B também 2. A velocidade do B a gente também não sabe. Então fica aqui 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. 6 mais menos 2, 4. Então eu fico com 4. 4 igual a 2V' A mais 2V' B. Pode simplificar, Fernando? Pode, fica à vontade, ok? Posso dividir tudo por 2? Pode sim. Eu não vou me preocupar com isso agora. Agora eu vou para o coeficiente de restituição. Por quê? Porque chegou, 2 incógnitas, não tem como continuar. Então vamos lá. Então lembra que o E é igual a V' B menos V' A sobre VA menos VB. Aí você vai substituir valores. Então você fica, o E vale 1. Então 1 igual V' B a gente não sabe. Menos V' A que a gente também não sabe. Sobre VA. O VA 3. Presta atenção, ó, menos VB. Menos 1. Então cuidado aqui, hein, ó. VA 3 menos VB menos 1. Então, 3 menos menos 1. Então, dá 3 mais 1, 4. Multiplica em cruz. 4 vezes 1, 4. Então, fiquei com 4 igual a V' B positivo, certo? Vou colocar já aqui embaixo, ó, V' B, é esse daqui, menos V' A. Então, menos V' A. Beleza? Vamos resolver esse sistema. Passa a régua. Passa a régua. O que dá para fazer? Ah, você quer sumir com quem? Vamos sumir com V' A, né? Que aqui já é negativo. Então, vamos, isso mesmo, multiplica o de baixo por 2 e soma no de cima. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. Igual, menos 2V' A mais 2V' A, tchau. 2V' B mais 2V' B, 4V' B. Pronto, ó, aqui já dá para tirar o valor do V' B, ó. Então, V' B vai ser 12 dividido por 4, 3 metros por segundo. Certo? Muito bem. Achei o valor do V' B? Achei. Agora eu vou achar o valor do V' A. Então, vamos embora. Substitui em qualquer uma das duas. Então, vamos pegar essa cor de rosa aqui, ó, que é 4 igual a menos V' A mais V' B. V' B vale 3. Aí você vai substituir, jogar esse, joga o V' A para lá, ele vai positivo. Joga o 4 para cá, vem negativo. Fica 3 menos 4, menos 1. V' A igual a menos 1 metro por segundo. Pronto, achei as velocidades de A e B. E atenção, se nesse tipo de exercício o cara solicitar para você qual a energia dissipada na colisão, você não vai fazer conta. Óbvio que não vai fazer conta. Por quê? Porque é uma colisão, olha o E lá, perfeitamente elástica. Então, se você fizer a energia cinética no início e a energia cinética no fim, você vai ver que elas apresentam o mesmo valor.
Então, não há dissipação, não precisa se fazer a conta, ok? Agora, nesse caso, eu já sabia que as velocidades iam dar esse valor. Como assim, Fernando? Presta atenção, ó. Qual é a velocidade inicial do A? 3. Qual é a velocidade final do B? 3. Qual é a velocidade inicial do B? -1. Qual é a final do A? -1. Está vendo o que aconteceu aí nesse caso? Eles trocaram de velocidade. Mas isso só é possível porque eu tenho os dois corpos, olha aqui o detalhe, ó, idênticos, ou seja, mesma massa, realizando uma colisão perfeitamente elástica. Vou repetir. Essa troca de velocidades só foi possível porque os corpos são idênticos, realizando uma colisão perfeitamente elástica. Tá? Então, posso gravar isso? Pode. Quer dizer que se eu soubesse desse detalhe, eu não precisaria nem resolver o exercício? Exatamente. Então, isso que aconteceu, a gente vai anotar aqui embaixo, é o que nós chamamos de permuta. Permuta é troca de velocidades. Então, a permuta, a troca de velocidades, só ocorre quando você tem uma colisão perfeitamente elástica entre corpos idênticos, quer dizer, mesma massa. Tudo bem? E aí eles trocam as suas velocidades. Fernando, se fossem massas diferentes, aí iriam dar valores diferentes, tá? Eles não iam ter essa troca de velocidade, iam ter outros valores, ok? Mas não perderia energia, tá? Colisão perfeitamente elástica, não há perda de energia. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum questionamento? Nada, nada? Ok, vou passar para um último sistema isolado antes da gente começar os exercícios. Isso aqui para baixo. Então agora, aqui eu não tenho... Deixa eu pensar. Já sei. Vamos imaginar o seguinte. Faz de conta que isso daqui é um corpo, tá? Que vai explodir. Você vai falar assim, meu Deus, explosão? Explosão. Aí, primeira coisa que deve vir à cabeça, explosão é um sistema isolado? Sim, senhor. Isso daqui é um sistema isolado. Qual é a condição para um corpo explodir? A força interna, ela tem que ser muito maior do que as forças externas. Então, vou até anotar, ó. Para que ocorra a explosão, para ocorrer uma explosão, a força interna, ela tem que ser muito maior do que as forças externas. Assim sendo, a gente pode desconsiderar as forças externas. Por isso é um sistema isolado. Pronto. Certo? Toda explosão é sistema isolado. Toda explosão é sistema isolado. Muito bem. Vamos imaginar que esse corpo tem, sei lá, uma massa de 3 quilogramas. Tá? A massa dele é de 3 quilogramas. 3 quilogramas. Pronto. Aí ele explode em duas partes. Em duas partes. Só que ele não explode exatamente no meio. Olha o que vai acontecer com ele. Olha, ele explode em duas partes. Essa parte maior fica com 2 quilogramas. E a parte menor, claro, não precisa ser um expert, né? 1 quilograma. Se ele tem uma massa total de 3, se ele vai explodir e esse pedaço tem 2 quilogramas, esse aqui só pode ter 1. Olha aqui o detalhe, ó. Esse
pedaço maior, ele vai movimentar horizontalmente para a direita. Horizontalmente para a direita. Ele vem para a direita. Ok? Então, vou representar assim, ó, ele vai ter uma quantidade de movimento para a direita. A quantidade de movimento final dele vai ser para a direita. Ok? E ele sai aqui com uma velocidade de, sei lá, 3 metros por segundo. Tá? Velocidade dessa parte, 3 metros por segundo. Minha pergunta é, para onde vai movimentar o pedaço de 1 quilograma e com qual velocidade? Ok? Para onde movimenta o pedaço de 1 quilograma e com qual velocidade? Bom, como é que trata sistema isolado? Você já viu que sistema isolado começa assim, quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no fim. Quantidade de movimento no início. Dá uma olhada no início. Vê se o corpo está movimentando no início. Não, ele está parado. É antes de explodir. Então, a quantidade de movimento inicial dele vale 0. Quantidade de movimento final. Ele explodiu em 2 partes. Eu vou dar nome para as partes, tá? Só para poder diferenciá-las. Vamos chamar essa daqui de parte A e essa menorzinha de parte B. Então, no fim, eu vou ter a quantidade de movimento da parte A mais a quantidade de movimento da parte B. Ok? Então, substituindo valores, eu fico lá com 0, 0, igual. Quantidade de movimento da parte A. A massa de A vezes a velocidade final do A. Mais quantidade de movimento final da parte B. Massa do B vezes V''B. Ok? Então, substituir valores. Eu fico com 0 igual massa do A, 2, e a velocidade que ele adquire, 3. Massa do B, 1, e a velocidade que ele vai adquirir, nós estamos procurando. Aí eu vou achar que essa velocidade final do B vai ser menos 6 metros por segundo. Sabe o que significa isso? Se eu adotei que a parte A está movimentando para a direita, com velocidade positiva, se a parte B tem velocidade negativa, significa que ela movimenta no sentido contrário. Então, essa parte B, ela só pode movimentar para a esquerda. Essa vai ser a quantidade de movimento final da parte B. E essa daqui é a quantidade de movimento. Vou apagar isso daqui e escrever melhor. Essa daqui é a quantidade de movimento final da parte A. Está vendo que os dois vetores têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Qual vetor é maior? O que linha A ou o que linha B? Então vamos lá, presta atenção. Antes de explodir, quanto valia a quantidade de movimento inicial? 0. Então qual era o tamanho do vetor quantidade de movimento inicial? 0. Explodiu em 2 pedaços. Aí você tem uma quantidade de movimento final para cá, que é do A, e uma quantidade de movimento final para cá, que é do B. Se eu somar essas duas quantidades de movimento, olha aqui em alaranjado, se eu somar as duas quantidades de movimento, a somatória dessas duas tem que ser igual a 0. Lembra que é uma somatória vetorial. Então, o vetor azul claro, que é o que linha A, tem o mesmo tamanho do que linha B. Ok? Aí eles se anulam, é só pensar assim, eles se anulam, quanto vale a quantidade de movimento final? 0. E a quantidade de movimento final tem que ser 0. Por quê? Porque a quantidade de movimento inicial também é 0. Lembra que isso daqui é vetor. Então, se o vetor quantidade de movimento inicial é 0, o vetor quantidade de movimento final tem que ser 0. Então, esse vetor do A somado com o vetor do B tem que dar 0. E para a somatória entre eles ser igual a 0, esse tem que ter o mesmo tamanho desse. Aí ele se anula, certo? Ele se corta com esse. Tudo bem? Alguma pergunta? Agora eu estou aberto para pergunta. Se quiserem perguntar algo, é agora. Isso tudo é sistema isolado, tá? Então, os principais exercícios de sistema isolado. Caso de patinador, um está empurrando o outro, ou, sei lá, um cara arremessar alguma coisa, dar um tiro, né? Pensar num revólver.
A hora que o revólver lá, o cara dá um tiro, a velocidade do projétil é a velocidade de recuo do revólver. Também é um sistema isolado, é a explosão da pólvora, né? Uma explosão desse tipo, em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes e assim por diante. Que mais? Colisão inelástica, colisão parcial e colisão perfeitamente elástica, ok? Então aí eu passei todos os possíveis sistemas isolados que vocês vão encontrar, beleza? A partir de agora, o que nós temos que fazer é praticá-los em exercício. Eu sei que, deixa eu ver aqui, 8h41, a aula é 8h45, né? Então não vai dar nem para a gente começar. Então, nós temos as 2 últimas aulas, então nas 2 últimas aulas a gente vai responder lá os 3 módulos de exercício, ok? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês o que é o sistema isolado. Mais uma vez, lembrar, ou ele está livre da ação de forças externas, ou, se ele estiver sob ação de forças externas, a resultante entre todas as forças externas, tem que ser igual a 0. Sendo assim, não existe impulso externo. Por isso, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no fim. Por que uma explosão é um sistema isolado? Porque a força de dentro para fora é muito maior do que a de fora para dentro. Mas muito maior, ok? Por isso que a gente pode desprezar a força externa, de fora para dentro. Por isso que ele é considerado um sistema isolado. Tá? Pessoal, eu volto então na 7ª e na 8ª aula e aí a gente vai trabalhar os exercícios. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Daqui a pouco nos encontramos novamente, tá? Até já. Tchau, tchau.